Então, o assunto que a gente vai trabalhar hoje é que tipo de marca, que tipo de modelo, qual a configuração que eu devo procurar quando eu for comprar um computador, tá? Eu devo comprar um computador, um desktop ou um notebook? Entendeu? Então, alguns alunos sempre perguntam, ai, como que eu devo abordar, o que que eu devo pesquisar, onde que eu devo comprar, se é na loja física ou se é na internet. Então, eu trouxe um arquivinho para que vocês possam se orientar. E quando vocês forem comprar uma máquina, para vocês analisarem qual que é a verdadeira necessidade de vocês. Né? Porque às vezes a gente fala assim, eu preciso tanto comprar um notebook, mas será que o notebook vale a pena se eu não vou usar ele para ficar saindo? Tá? Então, com essa aula aqui que eu preparei para vocês, vocês vão descobrir se vale a pena comprar um notebook ou um computador ou não comprar nada. Não, tô brincando. Na verdade, agora, nessa pandemia, não é bom comprar nada, porque tá muito caro. Então, o pessoal tá enfiando a faca, porque a demanda tá muito grande. Então, ao invés deles baratearem o preço, então eles estão subindo. Então, conforme um vai subindo, o outro sobe e fica naquele preço exorbitante. Então, se vocês puderem esperar um pouco mais para comprar um aparelho, é bom, porque daí você economiza um pouquinho. Porque tá muito caro agora. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, o meu arquivinho. E daí eu vou mandar para vocês depois que a gente terminar a aula. Lembrando que se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá? Só me interromper, daí eu respondo para vocês. E se quiser fazer um comentário, acrescentar alguma coisa também, professora, eu ouvi falar que tal, pode falar também. É interessante, a gente vai discutindo, tá bom? Por favor, não durmam, eu sei que vocês estão embaixo das cobertas, mas não durmam, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades, tá? Na última aula, a gente trabalhou com mala direta e hoje a gente vai trabalhar com isso que eu falei para vocês. O que você precisa saber para comprar o seu computador, tá? Então, muitas vezes, né, você já deve ter ouvido falar sobre marcas de computadores, modelos de computadores e acabou decidindo comprar um para você, para o trabalho ou mesmo para diversão. Mas a alegria acabou terminando, né? Porque às vezes pode ser que você não tenha comprado aquela máquina de acordo com o que você precisava mesmo, né? Então, com essa aula que a gente vai ter hoje, você vai poder escolher o seu computador, aliás, um computador adequado à sua necessidade. Primeira coisa que você tem que observar, monitor. Vamos supor que você já tem um gabinete, né? Já tem o processador, a placa-mãe e tudo mais, você vai trocar por um monitor, vai adquirir um monitor mais potente. Que tipo de monitor que eu escolho? Então, geralmente o monitor vem junto com o computador quando você compra, mas tem gente que prefere comprar separado. Se você for comprar separado ou quiser melhorar o seu monitor, comprar um melhor, o que vai interferir é na resolução. Tá? Então, quanto mais resolução, melhor para a exibição de cores, tá? E é lógico, né? A placa de vídeo ele interfere bastante. Então, no caso, você tem que ter um computador, um monitor potente e a placa de vídeo que vem acoplada à sua placa-mãe, ela tem que ser boa também. Indicados. Para você que trabalha bastante, usa bastante o computador, o legal seria de 17 polegadas. Tá? Na maioria do mercado vende de 15, tá? Mas tem também aquelas pessoas que utilizam para jogo, né? Tem gente que é profissional e tudo mais, então daí eles resolvem pôr aquelas telonas, né, e tudo mais. Se conseguir, bem, né, que fica melhor porque você consegue acompanhar o movimento. Mas se for para trabalhar no dia a dia comum, o ideal é que seja um monitor maior, para que você tenha melhor resolução. O notebook é bom também, tá? Porque o notebook, se não me engano, ele tem 15 polegadas, mais ou menos, ou um pouquinho menor.
Agora, o ruim é você usar celular, entendeu? Tipo, para fazer trabalho. Porque você tem que ficar forçando a vista aqui para achar as coisas, entendeu? Então, não é indicado para fazer trabalho com o celular, tá? Mas se tiver outro caso, aí você tem que usar de qualquer jeito. Enfim, resoluções. Monitor que suporte resolução de 800 por 600, tá? Que suporta 1024 por 768 e assim para cima, tá? Então, é assim que você escolhe o tipo do monitor. No caso do processador, é importantíssimo, tá? Você verificar quando você for comprar uma máquina, tá? Você tem que analisar para que tipo de... para que vai servir aquele computador para você? Vai ser para o uso diário? Vai ser uma ferramenta de trabalho? Você vai ter que deslocar? Você vai precisar usar um programa mais avançado? Então, é isso que você vai analisar na hora de comprar para verificar que tipo de processador que você vai utilizar. O processador, a velocidade dele é medida em megahertz, tá? Então, no caso aqui, você tem que comprar, no mínimo, usuário comum, mínimo de resolução, de informação dele, você vai ter que usar no mínimo acima de 2, tá? 2 GHz de velocidade. Onde que eu vejo isso aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui no meu computador. Vou lá no iniciar, digito meu, clico com o botão direito, ó, e venho em propriedades. Aqui em propriedades, ele vai mostrar para mim as configurações do meu computador, tá? Desse computador aqui, ó. Então, é aqui, ó, processador Intel Core i3. A velocidade dele, ó, é 2.4, então acima de 2. Tá? Então, na hora de você pesquisar a sua máquina, tem que ser acima de 2. Menor que isso aí, já vai te dar um pouquinho de problema, ele já vai travar um pouco, tá? E qual o melhor processador? Na minha opinião, que eu gosto, Intel, tá? Aqui esse documento que eu vou disponibilizar para vocês está cheio de link, tá? Então é da onde eu tirei essas matérias e tudo mais. Aí quando vocês quiserem procurar onde eu tirei, você passa o mouse e clica que ele vai abrir a página da internet para vocês estarem pesquisando, tá? Então aqui, ó, acima de 2, tá? E qual modelo da Intel? Acima do i3, tá? Porque hoje em dia, né, abaixo disso aí, o seu computador às vezes pode dar umas travadas, entendeu? Então, hoje em dia tem que ser igual ou acima do i3, tá? Ah, professora, e a da memória? Memória e placa-mãe. A memória tem que ser resolução. Deixa eu puxar lá de novo para vocês verem. Aqui, ó, a memória, no mínimo, tem que ser de 2, tá? No mínimo. Se for 4, 6, 8, ótimo. E tem que ter para expansão, tá? Então, por exemplo, você vai comprar de 4 GB, aí ele pode expandir para mais 4. Então, daí tem todo esse negócio. Você pergunta, olha, mas deixa eu ver, quanto tem de memória? Aí ele vai mostrar para você, tem 2, mas é expansível? Dá para pôr mais memória se eu quiser? Tudo bem. Daí ele fala, tem alguns computadores que não tem como, notebook às vezes não tem, tá? Então, aí você não consegue, aí não é indicado para você comprar. Agora, se você vai trabalhar com aqueles programas de desenho, por exemplo, AutoCAD, se gosta de programação, vai trabalhar com Android, esses programas, eles requerem um pouco mais de configuração, tá? Então, eles precisam ter, no mínimo, 4 GB de RAM de memória, no mínimo. E do processador, pelo menos, acima, acho que um i5 para cima dá para dar para não ficar tão lento, tá? E o processador tem que ser Intel acima de, no mínimo, i5. Aqui, ó, a respeito da placa-mãe. A placa-mãe é a principal placa do computador. Existem 2 tipos de placas-mães. A on-board e a off-board. O que seria isso, né? On-board é quando está tudo integrado nela. Então, por exemplo, placa de som, de vídeo, tudo é conectado. Então, se dá uma descarga elétrica
e essa descarga acaba passando, ela vai queimar sua placa toda. Tá? Então, queima tudo. Já na off-board, não. Vamos supor que deu uma descarga e queimou, deu a descarga na placa de vídeo. Então, a placa de vídeo ela não é acoplada na placa-mãe. Então, você consegue só trocar a placa de vídeo. Tá? Geralmente, os computadores que você pede para montar, essas placas são off-board, tá? Fora da placa. Então, o ideal seria se você encontrasse uma máquina que fosse off-board, tá? Mas elas são mais caras no mercado para comprar, tá? E não é a maioria das lojas, se você for comprar Carrefour, Magazine Luiza, essas outras são tudo placa-mãe on-board, tá? Porque elas são mais em conta. Mas se você for mandar fazer um computador, pede para ser placa-mãe off-board. Marcas. A melhor de todas, Asus, tá? Então, Asus é excelente, placa-mãe, top. Inclusive, computadores também são excelentes em modelo de computador. Então, Asus é um excelente tipo de placa-mãe, tá? E aqui, ó, também tem um link, ó, para vocês estarem verificando quais são as melhores opções para vocês estarem comprando. Tá? Então, a gente tem a on-board e a off-board. Preferencialmente off-board, mas se não tiver, aí você pega uma on-board, porque às vezes é o que o seu bolso dá para comprar, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Notebook ou desktop? Qual que é o melhor? Então, eu trouxe nesse artigo alguns tópicos para você poder escolher que tipo de máquina que você vai estar utilizando, se é um notebook ou um desktop. O pessoal que assistiu essa aula, que estava querendo só comprar notebook, depois que viu essa aula, preferiu comprar um desktop. Eu vou mostrar por quê, tá? Então, aqui, ó, primeiro quesito é a portabilidade. Nesse quesito, o notebook ele ganha. Por quê? Ele é mais fácil de carregar, ele é mais leve, cabe em qualquer lugar, tá? Mas qual é o problema disso, né? No caso, se você ficar... O notebook ele foi feito para fazer esse tipo de situação. Viajar, andar, levar ele para todo quanto é lado. Mas se você não fizer da maneira correta, você acaba diminuindo a vida útil do seu equipamento, tá? Então, no quesito portabilidade, o notebook ele ganha, tá? Porque você não vai ficar carregando um gabinete embaixo do braço com um monitor para lá e para cá, né? Então, já não dá certo. Na questão de desempenho, é a máquina um pouco mais rápida, onde você pode ser em memória, onde você pode trocar o processador, enfim, o desktop ele ganha. Por quê? O desktop, o computador de mesa, você ainda tem a possibilidade de aumentar a memória, trocar o processador com mais facilidade, tá? E o preço, por exemplo, se você for comprar, você tem 3.000 e você quer comprar um desktop ou um notebook. Se você tiver 3.000 e for analisar, a configuração do desktop é bem melhor com esse valor do que do notebook. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois como que é isso. Aqui nesse caso aqui, ó, dessa máquina, ele é um computador que tem a 6ª geração de processador. Ele tem um Intel i7, tá? Tem 64 GB de RAM, 2,1 MHz, tem 256 GB de armazenamento, ideal para quem trabalha com AutoCAD, tá? Então, é essa máquina que é que tem essas configurações. Outra vantagem, turbinar a máquina com mais RAM, ou seja, mais memória, trocar o processador depois de um tempo, fica mais barato do que nos notebooks. Por isso, se você precisa do equipamento mais poderoso disponível no mercado, utilize um PC de mesa, tá? Que é o desktop. Então, essa vantagem que ele leva, preço.
Manutenção, desktop. Por quê? Até mesmo você consegue fazer uma limpeza no seu desktop, tá? Você desparafusa ele, tomando todo cuidado, você vai lá, passa um pincelzinho para tirar poeira, ele já fica limpo, fica rapidinho. Você não precisa nem levar para fazer a manutenção. Lógico, né? Se você for levar um especialista, melhor ainda, né? Porque ele vai fazer toda a limpeza completa, tanto por dentro, internamente nas peças, quanto dentro do software, tá? E outra coisa aqui importante, ó. Eles não são difíceis de manusear, requerem mais equipamentos específicos e, sobretudo, conhecimento. Isso significa não só que o próprio dono tem mais dificuldade em corrigir, limpar ou turbinar a máquina, significa que a assistência técnica especializada é mais cara, ou seja, para o notebook ele é um pouco mais caro. Os técnicos de computadores de mesa, dos desktops, também são mais numerosos, o que barateia a mão de obra. Então, por exemplo, você vai encontrar no mercado várias pessoas que fazem a mesma coisa. Então, com certeza, se você pesquisar, você encontra um que está mais em conta. Só que é lógico, né? O ideal é que você vá num técnico de confiança, né? E além de tudo isso, ó, os desktops ainda têm vida útil média maior do que os laptops, ou seja, do que os notebooks. Outro fator que economiza a médio e longo prazo. Então, por exemplo, a vida útil de um notebook aí, se você cuidar bem dele, fizer a manutenção certinha e tudo mais, você tem uma máquina aí para 5 anos. Aliás, uns 3 anos, 5 anos no máximo. Agora, desktop é para a vida toda. Mas se você fizer a manutenção correta, fazer as atualizações corretamente também, entendeu? Então, você tem uma máquina aí para a vida toda. Questão de preço. Desktop ganha também. Por quê? A relação performance-preço favorece os computadores de mesa. Em outras palavras, os notebooks com as mesmas especificações que um computador desktop serão mais caros, é o que eu falei para vocês. Isso significa que se você precisa de uma máquina muito poderosa, gastará menos investindo no computador de mesa. Se o seu ponto de partida é o preço, o PC tradicional de 2.000 terá configuração melhor do que um notebook do mesmo valor, é o que eu falei para vocês. Então, se você vai comprar um computador, quer comprar um computador, e você tem um dinheiro para investir, você quer uma máquina boa, você vai encontrar ele sendo na versão desktop, que é o de mesa. Agora, para perfil, tipo de perfil, o notebook ele ganha. Por quê? Ele não precisa de cabos, né? Ele só tem uma fonte para carregar. Ele é portátil e tem uma grande variedade no mercado. Aí a gente tem lá os modelos, tá vendo? Modelos de notebooks podem variar de 800 até 15 mil reais. Então, imagina. Se você tiver que investir num notebook de ponta, você tem que gastar, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar, como eu falei para vocês, com programa pesado, então você tem que investir no seu notebook. Ele vai ter que ser um pouco mais caro, tá? Então, a questão de perfil, o notebook ganha. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, as melhores marcas de notebook, tá? Inclusive, essa pesquisa está aqui, ó, no canal Tech. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, aqui foi feita uma pesquisa na seguinte maneira, ó. São pontos, tá? Então, avaliações, o máximo 40 pontos. Design, 15 pontos. Suporte e garantia, 20. Inovação, 10. Seleção de valores, 15, totalizando 100 pontos. Então, são esses quesitos que eles fizeram essa pesquisa. Dica: quando você for comprar uma máquina, seja ela notebook ou desktop, procura sempre verificar aonde que tem autorizada dela. Tá? Então, por exemplo, aqui em Rio Preto a gente encontra autorizado de tudo quanto é tipo. Né? Ainda bem que aqui em Rio Preto tem. Mas cidade pequena, por exemplo, que nem o Showa,
né? Sei lá, outros lugares, Mirassol, é perto aqui de Rio Preto. Mas, por exemplo, São Paulo, que só tem uma autorizada diferente lá e você mora em outro lugar, entendeu? Então fica difícil para você levar para fazer essa manutenção caso seja necessário. Então, antes, minha dica, tá? Se eu for comprar uma máquina, aí eu vou comprar um da HP, beleza. Procura ver se na sua região tem autorizada da HP, porque se tiver algum problema, você tem a garantia de 1 ano. Você não pode levar no seu técnico de confiança para ele quebrar o lacre e fazer a manutenção. Ele pode até arrumar a máquina, só que o seu computador ele perde a garantia, tá? Então, às vezes a gente fica prejudicado por conta disso. Nesse quesito aqui, ó, de marcas, né? Quem ganha o primeiro lugar é a Lenovo, tá? Eu vou falar para vocês, eu nunca trabalhei com computador da Lenovo, tá? Então, aqui o que eles analisaram? Avaliações a 38 pontos, né? Ou seja, as pessoas gostaram muito da máquina, para 40, tá vendo? Agora aqui, ó, suporte e garantia tem 14 pontos, entendeu? Então, talvez aqui não tenha sido bom o suporte e a garantia, ó. Questão de preço, ó, ele é bem mais em conta, ó, porque, ó, de 15 para 14, entendeu? Então, quer dizer que tá num preço acessível para todo mundo. Então, ele marcou 86 pontos. A Lenovo, eu particularmente, eu não conheço, tá? Assim, eu nunca usei. HP, eu já usei e minha experiência com HP não deu certo, tá? Eu não gostei. Eu, Simone, não gostei. Mas aqui o pessoal, ó, 35 pontos de avaliação, mediana, né? Questão de suporte e garantia, ó, 15, tá bom. De valores também tá bom, ó, 14. São os quesitos que a gente sempre procura mais, ó. Então, aqui, ó, seleção de valores, o preço tá bom. Então, às vezes você quer uma máquina mais em conta, então, opta pelo HP. Só que, assim, na minha experiência, depois de 1 ano, a placa de vídeo dele pifou e eu fui certinho, acabou a garantia do fabricante e pifou a minha tela. Eu fui levar para consertar, ficava em R$ 350 a peça para estar trazendo. Aí eu resolvi não comprar, entendeu? Então é mais fácil você comprar um computador novo. E às vezes não fica bom, entendeu? Às vezes, dependendo, você compra. Uma vez eu comprei um conector de carregador, sabe? De computador. E de notebook também não deu certo. Porque dependendo de onde você leva, eu não tive muita sorte. Então, levei, a pessoa trocou o conector, disse que trocou. Aí deu 3 meses, começou a dar problema de novo. Aí eu troquei de novo, gastei mais um pouco, soldou a placa, e mesmo assim não deu certo. Então, quando você tem que fazer algum suporte desse jeito aqui, é assim, eu prefiro trocar o computador. Outra coisa, Dell. Dell é uma marca que eu adoro. Então, eu super recomendo Dell, super recomendo Asus, tá? Porque são as marcas que eu gosto de trabalhar. Eles são um pouco mais caros, mas não te dá trabalho, principalmente em suporte e garantia. Só que, o que acontece? Ó, o pessoal não gostou muito. A avaliação da Dell, eles não gostaram muito. Mas olha aqui, ó, suporte e garantia, ó, 18. Tá? Então, eles têm, o retorno deles é muito rápido. E questão de valores, ó. Por que eu acho que não gosta muito? Porque ele é um pouco mais caro, tá? Então, aqui, ó, marcou 13 pontos em questão de preço, tá? Então, ele é um pouquinho mais caro para você comprar uma máquina de boa qualidade. Da Acer, ó, 33 pontos, suporte e garantia 14 e o preço 15, ou seja, é o top, entendeu? Então, se você for buscar por preço, a Acer é boa. Agora, suporte e garantia também não é muito bom, tá vendo? Asus, que é o que eu recomendo, que eu gosto, ó. Não teve uma avaliação boa, mas eu gosto. Às vezes, assim, né? Às vezes a pessoa compra lá, eu vou comprar porque fulano comprou e deu certo. Aí a pessoa vai lá e compra e não dá certo. Já aconteceu aqui, que nem eu indico, Asus e Dell. Aí um aluno comprou um da Dell. Para mim, eu tenho lá em casa aqueles netbooks, sabe, antigo?
Eu tenho ele lá em casa, ele funciona ainda. Agora, o aluno comprou um da Dell, 2 meses de uso, ele disse que o conector do carregador já não estava funcionando legal. Só que daí o que acontece? Às vezes, você compra um notebook e aí o que acontece? Você tem aquela preguiça de carregar ele. Então, por exemplo, está com 50% de bateria. Eu vou carregar para não ficar levantando. Aí você conecta. A bateria vicia. Tá? É a mesma coisa para celular. Você vai comprar um computador ou um celular que precisa de carregador, você tem que deixar ele pedir a carga. Então, por exemplo, o celular pede com 15, 8, carregue o tal. E você vai lá e dá a carga. Deu a carga 100%, tira o conector. Não deixa ele carregando, entendeu? Porque isso daí vicia a bateria. Então, no caso dele, era outra coisa. Colocar no colo, deitado e com o conector apertando lá as pernas, entendeu? Então, isso daí acaba forçando a entrada. O notebook é para você usar num lugar plano, entendeu? Para que não tenha nenhum cabo apertando, pressionando, nem nada para não perder, entendeu? Então, sempre toma cuidado com essas partes. Pessoas, a nossa aula terminou. Acredita? Ó, eu vou deixar marcado aqui, ó. Vou dar um print nessa tela aqui para marcar onde a gente parou, para a gente continuar conversando sobre esse assunto na semana que vem. Aí, na semana que vem, a gente continua essa parte aqui. Vou dar um print nessa tela aqui para a gente não perder. Tá? E daí, na semana que vem, a gente continua conversando sobre esse assunto. Vou até soltar lá no grupo de vocês. Só lembrando. Paramos. E a dona Natie, a dona Natana, né? Deu risadinha aqui, mas não entrou na aula, né, dona Natana? Bonito, hein? Gente, alguma dúvida por hoje? Querem fazer algum comentário? Acho que não. Vocês dormiram Não. a aula? Não. Não. Eu vou fazer pergunta semana que vem, viu? Vocês vão ver só. Gente, ó, obrigada pela aula de hoje. Se cuidem, tá? Precisando de alguma coisa, é só chamar. Vai lá tomar um cafezinho e volta para debaixo das cobertas de novo, tá? Beleza. Tá bom. Até semana que vem, gente. Obrigada, viu? Até. Tchau, Bom boa final de semana. semana e restinho de semana pra você, Simone. Obrigada. Tchau. Tchau.